Estamos de volta com Família na Real. Hoje eu recebo a defensora pública, doutora Aline Patrício, para falar sobre execução de alimentos. Doutora Aline, vamos dar continuidade. Nosso bate-papo aqui está muito esclarecedor. Tem muita coisa ainda para a gente abordar. Um tema realmente que são muitos detalhes e que é super importante aqui para a gente esclarecer à população, aos nossos telespectadores do Família na Real, tudo como é que funciona. Tanto, como disse a doutora Aline, do lado de quem está cobrando aquela pensão atrasada, que está representando a criança ou adolescente, como também do lado da que está pagando, porque nem sempre, doutora Aline, aquele que não paga, ele é uma pessoa negligente, ele não cumpre os deveres de pai. Então, realmente, por vezes, aconteceu alguma coisa que, de fato, fez com que ele não pudesse pagar a pensão. E aí, nessa situação, quando a pessoa que deve a pensão não tem condições ali de pagar, doutora Aline, qual é a sua orientação? Primeiramente, é importante a gente falar, Rosa, sobre a justificativa, porque, assim, muitas vezes a pessoa chega na defensoria e diz, mas, doutora, eu não paguei porque eu estou desempregado. Então, o desemprego, por si só, ele não é motivo para não se pagar a pensão alimentícia. O que a gente recomenda é, se a sua situação, da época que foi fixada a pensão, houve uma alteração, você foi demitido, você está doente, você constituiu uma nova família, que você procure a justiça informando essa situação e pedindo uma revisional de alimentos. Agora, sim, tem situações temporárias de um acidente, de uma doença grave, em que você pode também pedir, excepcionalmente, a suspensão temporária dessa pensão. Agora, o que eu recomendo é sempre o diálogo. A gente já conseguiu resolver vários casos lá na defensoria, que a gente via que o pai realmente queria pagar, mas que estava numa situação difícil. Então, que durante um período, a mãe aceite um valor menor, considerando aquela situação, mas o que não pode acontecer de forma nenhuma é você mesmo, sabendo que tem pendente contra você uma decisão judicial, arbitrando pensão, você dizer, não vou pagar porque estou desempregado. Então, eu acho que todas as formas, todas as tentativas de tentar negociar isso aí são válidas, né? Tanto um período com a pensão menor, tanto entrar com a revisão ou mesmo um pedido de suspensão temporária da pensão. Doutora Aline, é importante também dizer que esse processo de revisão de alimentos, ele é um outro processo, ele não vai ser discutido dentro do processo de execução de alimentos. Então, por isso a importância de você que deve pensão alimentícia, você comunicar a um profissional para que ele possa propor essa ação de revisão, que você no momento está com problemas, que você precisa reduzir essa pensão. Porque na época que foi fixada a pensão e hoje são situações diferentes. Você ganhava mais, você estava em condições melhores, você tinha uma família menor, você aumentou a família. Então, tudo isso junto, o juiz vai analisar e vai decidir se é possível você diminuir essa pensão. O que não pode é simplesmente você deixar de pagar a pensão sob esses argumentos ou atrasar essa pensão, porque você vai sofrer um processo de execução, que é exatamente esse processo que eu e a doutora Aline estamos falando aqui. E eu queria também, doutora Aline, chamar a atenção de uma situação que sempre os nossos assistidos falam. Doutora, e eu posso incluir os avós no polo passivo da ação? Então, inclusive, uma situação dessa de suspensão da pensão pode ser que não ocorra e a parte vai lá dizer, olha, você não pode pagar, já que você está declarando no processo que está preso, ou que está desempregado, ou que está doente, mas eu vou incluir os avós, doutora. A mãe dele tem muito dinheiro, a mãe dele é servidora pública, acontece muito, né, doutora Aline? Demais, e é importante falar que esses alimentos que são chamados avoingos, né, quando os avós são chamados a suprir essa obrigação alimentar, eles não são o que a gente chama de alimentos primários. Então, porque às vezes a parte já quer entrar direto contra os avós. Então, é preciso que se comprove que o genitor não tem condições para que a gente possa incluir aí, entrar contra os avós pedindo esses alimentos avoengos, que são excepcionais, não são a regra, que é durante esse período que o genitor está impossibilitado, porque a regra é que o genitor que vai prestar essa obrigação alimentar. E a gente quis falar nisso porque existe essa possibilidade e você pode estar se perguntando aí. Então, incluindo os avós paternos,
Os maternos também poderão ser incluídos, eles podem vir a ser demandados para pagar a pensão toda ou parte da pensão. Então, é um assunto que ainda a gente quer trazer aqui para o Família na Real, para a gente discutir também, são muitas pautas aqui importantíssimas, não é, doutora Aline, que a gente pode trazer. Com certeza a gente sempre se depara, que é a questão. O pai tem um valor X de alimentos para pagar. E durante esse período de férias, por exemplo, a criança ficou 15 dias lá. Então, ele acha que durante esse período que a criança ficou com ele, ele pode, por exemplo, por conta própria, diminuir a metade da pensão. Não é assim que funciona, é como eu estou dizendo, porque às vezes aquela autoexecutoriedade, a parte que diz, é da cabeça dela que ela faz aquele cálculo, não, ficou na casa da avó paterna, eu vou descontar o que a minha mãe gastou com lanche e tudo, mas a mãe, a genitora, ela se programa com vários gastos fixos, né, que vão além só da questão de alimentos. É a questão do vestuário, é a questão do lazer, às vezes são prestações de um reforço escolar, de um transporte, tudo, que ela não pode abrir mão naquele período só porque a criança foi passar o final de semana na casa da avó. Existe essa dúvida até no período de férias. Por vezes o pai passa 15 dias com a criança no período de férias e acha que teria que descontar do valor da pensão. E a gente reforça aqui que não, né, que você precisa continuar pagando exatamente como foi fixado ali na decisão do juiz, tanto o valor como o dia, como a forma de pagamento. Então, qualquer alteração, procurar sempre o profissional para entrar com essa revisão de pensão alimentícia. Doutora Aline, uma outra dúvida que a gente ouve muito na defensoria também, e é da nossa área, a gente vê por vezes mães, eu falo mãe porque é o mais comum sempre, mas aquele pai ou aquela mãe que está com a criança, porventura ele não entrou com a ação de alimentos logo ali no início do divórcio, da separação. Então a criança já está ali com 15 anos e ela resolve pedir a pensão alimentícia. E a primeira pergunta é, doutora Rosa, é possível pedir os alimentos retroativos? Então eu estava me referindo aqui a essa pergunta. Queria que você falasse um pouco disso, que tem a ver com a nossa primeiro questionamento aqui. É importante a gente mencionar que os alimentos é uma obrigação, é aquela obrigação primária, né, que vai afetar tanto a alimentação, como o lazer, como a escola. E é importante dar entrada nesse processo, porque muitas vezes aquela história do acordo de boca, né? Eu fiz um acordo de boca com ele, ele nunca pagou. É possível cobrar o retroativo desde que já tenha uma ação judicial. E uma decisão. Uma decisão. Mas assim, com 15 anos, eu quero cobrar desde o dia que ele nasceu. Existem outras formas, existe até o crime de abandono material, você fazer uma denúncia pelo Ministério Público dizendo que seu filho foi negligenciado a vida inteira. Isso aí são questões mais drásticas, né, e tudo, mas que mesmo assim, mesmo que fique comprovado esse abandono, ainda não existe essa obrigação da retroatividade dos alimentos se você não tem uma decisão, nem que seja provisória, em seu favor. Exatamente. Então, cobrar pensão atrasada somente a partir de uma decisão, seja provisória ou definitiva. Outro ponto e ainda importante, a citação dele. Isso, né, outro ponto importante, porque às vezes tem a decisão, mas o requerido não foi encontrado para ser citado. Ele nem sabe da existência do processo. Ou pode até saber, mas não sabe formalmente. Então, o que a gente escuta muito na defensoria, ele está em outra cidade, chegou a notícia lá desse processo, mas a precatória não foi cumprida, o oficial não encontrou, não foi localizado no endereço. Então, assim, ele só vai ser devedor de alimentos a partir da citação. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a mãe, para a gente exemplificar, doutora Aline, ela dá entrada numa ação agora em janeiro de 2025. E o devedor de alimentos, ele só é citado no processo a partir de março. Então, ela quer receber janeiro e fevereiro. Nessa situação, ela não poderia. Por quê? Porque formalmente, como a doutora Aline falou, e no processo, o que vale são as provas, os documentos, existe todo um processo a ser seguido e realmente difícil, às vezes, a gente explicar isso. É a pessoa que nos procura para a gente acompanhar o processo, mas
estamos aqui esclarecendo no Família e é para isso que nós estamos aqui. E é bom porque a tecnologia tem sido utilizada em favor, né? Isso. Então, assim, agora a gente já tem Bem a possibilidade. Isso, agora a gente já tem a possibilidade. Essa semana eu atendi um assistido que achava que era um golpe, porque o oficial de justiça entrou em contato. Então, assim, se você receber uma mensagem dessa pelo WhatsApp, você pede a identificação do profissional, ele manda o crachá do Poder Judiciário, porque, lógico, a gente tem que prevenir também a população em relação a esses golpes. Mas que hoje já é possível também a citação e intimação via WhatsApp. Exatamente. Doutora Aline, para a gente finalizar nossas dúvidas aqui com chave de ouro, eu queria que você, qual a orientação que você daria para alguém que tem direito a alimentos, mas tem dificuldades de receber esse valor, que a gente já conversou aqui? Pronto. Vou dar duas orientações. Digamos que você está nessa situação da informalidade. Você está exausta porque você acordou com ele R$250, mas esse mês ele deu 50, no outro mês ele disse que só tinha 100 e você se viu numa situação de instabilidade. E a pior coisa para quem é o mantenedor daquela casa, daquela criança, é a instabilidade. Então, se você acha que realmente está precisando formalizar, né, qual é a nossa orientação? Procure a Defensoria Pública, procure um advogado para ingressar com a ação de alimentos. E é preciso a gente desmistificar isso aí, porque muitos pais dizem, ela me botou na justiça, ela me prejudicou, o que é que meu patrão vai pensar sobre isso? A ação de alimentos é exatamente por quê? Porque as partes não conseguiram, com o diálogo, com a comunicação, resolver, mas não é demérito. Ó, você que chegou o ofício na sua empresa para descontar a pensão alimentícia, isso é uma coisa comum. Então, assim, não vá transformar isso. Tem gente que é porque eu fui denunciado, tá entendendo? Hoje então, eu tive uma audiência nesse sentido, doutora Aline, em que o pai falava exatamente isso. Ele disse, doutora Rosa, para mim quem é citado numa ação de alimentos é um pai responsável. Não precisava disso, ele diz logo assim. E aí eu falei exatamente o que você está dizendo aqui. Eu falei, olha, é até melhor, você tem comprovação ali todo mês de que está ajudando seu filho, que está pagando a pensão. E foi excelente, porque na audiência ainda regulamentamos o direito de guarda de convivência, que não era objeto daquela ação de alimentos. É um mito essa história de não querer. Eu sou carteira assinada, mas eu quero pagar por fora. Olha, auxilia você no imposto de renda, auxilia você para fazer prova. Então, vamos naturalizar isso aí, essa questão do desconto em folha de pagamento. Isso é uma coisa comum, pode acontecer e às vezes facilita até as partes, porque se você esqueceu de fazer o depósito, se for descontado diretamente no seu contra-cheque, é mais tranquilidade para você, para a mãe da criança, que já vai saber uma data certa, e isso não torna você um bandido, um fora da lei. E a doutora Aline se referiu à ação de alimentos, que é onde você vai ali receber a pensão, onde o juiz vai fixar, mas em relação ao tema aqui do nosso programa, a mesma coisa. É você que está com a pensão atrasada, que o pai ou a mãe que deve pagar não está pagando, procure um profissional para que você saiba exatamente o que fazer, como proceder, para ver se é o caso de entrar na justiça e cobrar a pensão atrasada pela execução de alimentos. Da mesma forma, você que está devendo pensão, não brinque com a justiça, como a doutora Aline colocou aqui, as prisões estão acontecendo. Todos os dias na Defensoria eu faço pedidos de revogação de prisão e você procure um profissional para ver a melhor forma de tentar um acordo com o advogado, com o defensor da mãe, se não tiver diálogo, ou propor uma entrada com parcelamento. Então é importante, que é um dos processos que necessita muito da presença de um profissional, porque como vocês perceberam, tem muitos detalhes, não é, doutora Aline? É muito importante também, que é outro tema sensível para a gente, Rosa, a questão, pronto, o pai não pagou durante determinado período, mas agora ele está disposto a pagar. As partes fizeram um acordo e, além da pensão, ele vai pagar por mês, em relação ao atrasado, R$100. É importante que as partes tenham consciência de que continua aquele valor mensal, mais o valor da parcela, porque às vezes o que é que acontece? Paga só a parcela e continua atrasando a pensão. Então, assim,
façam acordos que sejam exequíveis. Eu converso muito com as minhas assistidas sobre isso. Ah, doutora, mas o débito está em 20 e tantos mil. Aí eu olho para ela e digo, você acha que ele tem condições de pagar esse valor? Vamos tentar ver a melhor forma, né, pela criança, por tudo que você já passou. Então, eu acho que o diálogo é sempre a melhor opção. E não fazer, uma última dica aqui, porque é uma coisa que acontece demais. A filha completou 18 anos, o filho ou a filha, ele suspende o pagamento. Pela conta dele. Algum amigo aí falou, né, porque sempre aparece, algum amigo falou que a pensão só é até os 18 anos. E aí não existe exoneração de pensão sem ordem judicial. Então, só o juiz pode revogar aquela pensão que já foi deferida. Então, não faça isso, porque vai criar um outro problema depois. Verdade. A execução de alimentos é um tema que afeta diretamente muitas famílias e, por isso, precisa ser discutido de forma clara e acessível. Garantir o pagamento da pensão alimentícia é essencial para a dignidade de quem depende dela, especialmente crianças e adolescentes. Hoje, aprendemos mais sobre os direitos e deveres que envolvem esse tema e entendemos como a justiça atua para proteger quem precisa. Agradeço a nossa convidada por compartilhar tanto conhecimento e nos lembrar que o direito das famílias é, antes de tudo, sobre cuidado e respeito. Doutora Aline, muito obrigada mais uma vez por sua valiosa participação. Foi excelente nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite e parabenizo o programa aí por estar tratando de temas que são do dia a dia das pessoas de forma tão acessível e acolhedora. E com certeza você virá outras vezes. Muito obrigada. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.